Olá, pessoal. Então vamos fazer aqui um resumo da apostila 5, aula 13, que é uma aula bem importante, fala sobre o auge do Império, período de 1850 a 1870. Foi o período de maior estabilidade do Império. O que caracterizou, o que é que destaca nesse período? Então vamos lá. Primeiramente, foi um período de consolidação da economia cafeeira. O café era o rei do Brasil. Lembra que a produção cafeeira ela se iniciou no Vale do Paraíba, na região fluminense, Rio de Janeiro. E de lá ela migrou para o chamado Oeste Paulista. Apesar dessa expressão Oeste Paulista, lembre que as áreas de ocupação não correspondem a essa denominação geográfica. Na verdade, o café vai descendo o Vale do Paraíba e ocupando regiões em São Paulo e também em Minas Gerais. Resumindo, durante esse período tivemos então duas gerações de café. O café carioca, que era um café mais escravocrata, monopolista, ou seja, produzia só café, E o café, quando chega ao Oeste Paulista, já na segunda metade do século XIX, ele começa a experimentar a mão de obra imigrante e desenvolver também experiências e investimentos na área da indústria. Então, é muito comum os vestibulares fazerem comparações entre a geração do Vale do Paraíba e a geração do Oeste Paulista. Um é basicamente o contrário do outro. Politicamente, por exemplo, o Vale do Paraíba foi mais conservador, portanto, defendia políticas mais centralizadoras, o Oeste Paulista mais liberal, tanto que no final do século vai acabar apoiando a República. Então, esse é um primeiro aspecto importante que se pergunta muito desse período. Outra coisa para a gente lembrar, foi na segunda metade do século XIX que nós tivemos um surto industrial, ou seja, o primeiro boom de crescimento da indústria financiado com capitais oriundos do fim do tráfico negreiro. E esse boom também se deveu às políticas protecionistas tomadas por Dom Pedro II, particularmente a chamada Tarifa Alves Branco, que elevou os impostos sobre os produtos ingleses e acabou criando uma condição de desenvolvimento de um mercado interno, mesmo que muito incipiente. O destaque desse surto industrial foi o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, foi o primeiro capitalista brasileiro, ou seja, a primeira pessoa a aproveitar essas circunstâncias, oferta de capital e mercado consumidor, e investir em diversas áreas, tanto do comércio quanto na indústria pesada, indústria naval, construção de estrada de ferro, e ficar bilionário. Porém, lembra que a palavra surto significa um crescimento rápido e limitado. O próprio Mauá é um exemplo claro disso. Enriqueceu, porém não conseguiu dar continuidade a seus investimentos, mercado muito pequeno, sociedade escravocrata, e acabou falindo. Muito bem. E ainda um outro aspecto para a gente fechar esse rápido resuminho sobre o período. O período de 50 a 70 também é caracterizado pelas chamadas questões platinas, uma série de intervenções do governo de Dom Pedro II na região do Prata para garantir principalmente a livre navegação em face a governos nacionalistas e expansionistas que existiram por lá nesse período. Exemplo maior, o Paraguai, do ditador Solano Lopes. As questões platinas se caracterizaram, portanto, em uma série de intervenções para tirar esses governantes do Uruguai, da Argentina e do próprio Paraguai. Lógico que o conflito mais importante foi a Guerra do Paraguai, durou quase 6 anos, foi a maior guerra na qual o Brasil se envolveu. Fomos vitoriosos, mas o custo dessa guerra foi tão elevado que desequilibrou economicamente o Império, dando início à crise. Também politicamente, a Guerra do Paraguai acabou gerando uma série de divisões internas e também vai contribuir para o fim do Império. Então, período do auge, politicamente, domínio do café, economicamente, São Paulo vai se tornar o principal centro econômico, grande destaque para o surto industrial e para os conflitos platinos. Esse é o resumo desse importante período que sempre cai em vestibular. Ok? Um abraço, até a próxima.